Meus amigos, muito provavelmente, muitos de vocês que assistem ao nosso canal devem estar percebendo qual a dimensão das preocupações que me acompanham ao produzir esses vídeos. Dá para perceber que, além de abordar as questões específicas de nosso país, relacionados com a questão do desenvolvimento político, econômico e social, também temos tido a preocupação de abordar temas relacionados com o meio ambiente, a questão da mudança climática e suas consequências sobre a vida em nosso planeta. Além desses temas, temos abordado a problemática da guerra, e foram inúmeros vídeos que nós produzimos abordando especificamente a guerra da Ucrânia. E vocês devem ter percebido que eu tenho tido uma preocupação de trazer para o conhecimento de vocês temas relacionados com a questão das ameaças à existência da espécie humana em nosso planeta. Sejam ameaças existentes em nosso próprio planeta, produzidas pelos próprios seres humanos, como, por exemplo, a possibilidade de uma terceira guerra mundial pode provocar um holocausto nuclear. Pode significar um Armagedon, ou seja, a guerra final. Mas, além das ameaças internas dentro do planeta, como, por exemplo, o problema dos tsunamis, erupções de vulcões, terremotos, e também as pandemias, que nós também tratamos largamente ao longo da existência de nosso canal, nós tratamos de questões relacionadas com as ameaças vindas do espaço. E isto se manifestou não apenas na apresentação de vídeos. Nós elaboramos recentemente três livros abordando esse tema. Por exemplo, nós temos este livro, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, que foi publicado em 2021 pela editora Dialética de São Paulo. Publicamos também, já em 2022, um outro livro, cujo título é A Escalada da Ciência e da Tecnologia ao longo da História e sua contribuição ao progresso e à sobrevivência da humanidade. Observe aí a palavra sobrevivência da humanidade. A ciência e a tecnologia ser utilizada como instrumento para evitar a nossa extinção. Esse foi o livro, A Escalada da Ciência e da Tecnologia ao longo da História. Esse livro foi publicado pela editora CRV de Curitiba, no Paraná. E publicamos recentemente, através de uma editora europeia, How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Como proteger os seres humanos das ameaças à sua existência e evitar a extinção da humanidade. De modo que o tema que nós vamos abordar a partir deste momento está relacionado com o que temos tratado nesses livros. E o nosso objetivo é apresentar
os avanços científicos e tecnológicos que precisam ser alcançados para a humanidade colonizar outros mundos. Muito provavelmente, a sobrevivência da humanidade vai depender da capacidade que nós tenhamos de, colonizando outros mundos, evitar que, havendo uma catástrofe no ambiente de nosso planeta, que impeça a nossa presença, a presença dos seres humanos em nosso planeta, que tenhamos a possibilidade de habitar outros mundos. De modo que o tema que vamos abordar é o seguinte: rumo à colonização humana de outros mundos. Exatamente isso que nós pretendemos apresentar. Nos 3 últimos livros que lhes mostrei, deixam evidenciada, esses 3 últimos livros deixam evidenciada a necessidade de colonização humana de outros mundos. Haja vista que a humanidade poderá ser objeto de extinção com ameaças à sua existência oriundas do planeta Terra, como, por exemplo, a repetição das grandes erupções de vulcões, como aquelas ocorridas há 250 milhões de anos, que acabaram com o ciclo de vida na Terra, isso há 250 milhões de anos. E a mudança climática, que pode se tornar catastrófica, que está em curso no mundo, que poderá se tornar catastrófica e comprometer a existência de vida na Terra. Além dessas ameaças internas, que provenientes de desastres naturais, temos também as ameaças vindas do espaço sideral, como, por exemplo, a colisão sobre o planeta Terra de asteroides, cometas, planetas do sistema solar que se desestabilizem, e planetas órfãos que vagam no espaço sideral. Além disso, existe a possibilidade de que, com o contínuo afastamento da Lua em relação à Terra, haja um agravamento do meio ambiente terrestre. As condições de existência no planeta Terra vão se tornar críticas na medida que a Lua se afasta do nosso planeta, que está acontecendo. Isso já foi detectado. Além disso, há o risco de que emissões de raios gama, resultantes da explosão de estrelas supernovas, possam aniquilar a vida na Terra. Além disto, a extinção da espécie humana poderá ocorrer também graças à morte do Sol, porque sem a presença do Sol, as condições de existência da vida no planeta desaparecem. E o Sol, ele teve um nascimento, está ainda prestando excelentes serviços para nós humanos, mas poderá, na medida que envelhecer, se tornar uma gigante vermelha. Ele vai aumentar de volume por conta da transformação do hidrogênio, que é a fonte de energia do Sol, se transforma em hélio. E na medida em que ocorre esse fenômeno, a tendência do Sol é aumentar de volume, e aumentando de volume, então deverá significar o comprometimento de planetas, como, por exemplo, Mercúrio, que é o primeiro, depois Vênus, que é o segundo, depois a Terra e até Marte. Eu diria que, mais provavelmente, até a Terra. A chance, por exemplo, da gigante vermelha, em que o Sol se transformará, a possibilidade de que alcance o planeta Marte é menor do que atingir o planeta Terra. Além disto,
além da morte do Sol, temos também a possibilidade de colisão entre as galáxias Andrômeda e a Via Láctea, onde o nosso sistema solar está presente. Então, a colisão dessas duas galáxias, que está também em curso, e isso já foi detectado pelos nossos cientistas, isso poderá significar impactos sobre as condições de existência em nosso planeta. E, finalmente, a morte do universo, que é também uma possibilidade que é colocada, que já foi colocada e que não há dúvidas quanto ao fato de que o universo terá um fim também. Então, na medida em que todos esses eventos aconteçam, e se nós queremos assegurar a permanência da espécie humana, enfrentando todas essas questões, que ela sobreviva a todas essas ameaças, então é preciso que a ciência e a tecnologia seja colocada a serviço da humanidade para evitar a sua extinção. Para lidar com a repetição das grandes erupções de vulcões, como aquelas ocorridas há 250 milhões de anos, que acabaram com o ciclo de vida na Terra, e a mudança climática, que ao se tornar catastrófica, compromete a existência da vida na Terra, é preciso monitorar cada vulcão e planejar com bastante antecedência a fuga dos seres humanos, se necessário, para outros locais com possibilidade de serem habitáveis, situados no sistema solar. Então, se por exemplo ocorrer grandes erupções de vulcões, como já ocorreram no passado, quase que simultaneamente, que comprometa a existência da vida na Terra, que é preciso monitorá-los e planejar com bastante antecedência a fuga dos seres humanos para outros locais com possibilidade de serem habitáveis, situados no sistema solar, como Marte, por exemplo, Titã, que é a lua de Saturno, e Calisto, que é a lua de Júpiter, com a implantação de colônias espaciais. Para lidar com asteroides que possam colidir com o planeta Terra, a estratégia consiste em monitorar os que se encontram no cinturão dos asteroides entre Marte e Júpiter, porque esses asteroides, da mesma forma que os planetas, giram em torno do Sol. E entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides, que são pedras gigantescas, tem de pequena dimensão, mas também de grande dimensão, da ordem de quilômetros. Então, é preciso que, para lidar com a possibilidade de colisão de asteroides sobre o planeta Terra, a estratégia consiste em monitorar esse cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, para saber se algum asteroide desgarrou desse cinturão, saiu de sua órbita em torno do Sol e possam vir em direção à Terra. Por exemplo, há 65 milhões de anos, um desses asteroides se desgarrou, provavelmente do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, atingiu o planeta Terra e, ao atingir o planeta Terra, com um impacto correspondente a muitas bombas atômicas, provocou a morte dos dinossauros. A morte dos dinossauros aconteceram simplesmente por conta desse impacto, não só pelo impacto, mas pelas consequências do impacto. Porque com o impacto de um asteroide ou de um cometa sobre o planeta Terra, ele levaria para o espaço uma quantidade imensa de poeira, que impediria que os raios do Sol penetrassem em nosso planeta e comprometessem, por exemplo, a vegetação, que serviram na época dos dinossauros de alimentos para eles. Então eles morreram pelo impacto do asteroide,
mas também morreram de fome, simplesmente porque as plantas não puderam evoluir pela ausência da radiação do Sol, pela ausência da fotossíntese. Então, no caso do impacto de asteroides que estão no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e também aqueles asteroides que se encontram no cinturão de Kuiper, situado após o planeta Netuno, que é o último do sistema solar, eles têm que ser monitorados também, porque também pode vir asteroides no cinturão de Kuiper em direção ao planeta Terra. Além de monitorar os asteroides, é preciso monitorar os cometas que ficam situados na nuvem de Oort. O Kuiper, que eu lhes falei do cinturão de Kuiper, Kuiper foi um cientista que descobriu a existência desse cinturão após Netuno. E o cientista Oort foi que descobriu a existência da nuvem de Oort, onde se localizam os cometas, nos limites do sistema solar. Então, o primeiro passo é monitorar tanto cometas quanto asteroides. E, detectando a possibilidade de que algum deles venha em direção à Terra, é desviá-los do seu curso, se forem detectados com tempo suficiente para lançar foguetes interceptadores. Porque a intenção é que sejam lançados foguetes que impactem sobre os asteroides ou meteoros e façam com que eles desviem o curso de sua trajetória. Para lidar com a possibilidade de colisão de planetas do sistema solar com a Terra, e essa é uma possibilidade que existe porque já houve estudos por vários cientistas que apontam que existe a possibilidade de que, por exemplo, o planeta Mercúrio, que é o menor de todos eles, se aproxime na sua rotação em torno do Sol, se aproxime cada vez mais de Júpiter, e essa aproximação fazer com que, dada a ação gravitacional de Júpiter, o planeta Mercúrio saia de sua trajetória e possa vir em direção à Terra, por exemplo. E essa simulação já foi feita e essa possibilidade existe. Claro que a probabilidade não é das mais elevadas, mas diante da possibilidade de que esse fato possa existir, é necessário que sejam adotadas várias medidas, como primeiro a de monitorar o comportamento dos planetas do sistema solar. Monitorar o desempenho de cada um deles e identificar, no caso da possibilidade de colisão de planetas do sistema solar, planejar com bastante antecedência a fuga dos seres humanos para exoplanetas. Eu falo exoplanetas, são os planetas situados em sistemas estelares, sistemas planetários diferentes do Sol. Então, diferentes do sistema solar. Então, por exemplo, nós temos um sistema vizinho ao sistema solar, que é o sistema Alpha Centauri, que está a 4,2 anos-luz da Terra. O que eu quero dizer é o seguinte, é que é importante que nessa possibilidade de haver uma desordem na operação do sistema solar, que se planeja a fuga para, por exemplo, o sistema Alpha Centauri, ou um outro sistema onde haja as condições de habitabilidade para os seres humanos. Então é preciso monitorar o desempenho de cada um dos planetas do sistema solar
identificar planetas habitáveis aos seres humanos fora do sistema solar para planejar sua fuga para exoplanetas com possibilidade de serem habitáveis pelos seres humanos, como por exemplo o Próxima B. O Próxima B é um exoplaneta que orbita uma estrela integrante do sistema Alpha Centauri, o mais próximo do sistema solar, onde seriam implantadas colônias espaciais, evidentemente se houver viabilidade da presença dos seres humanos lá. Para lidar com a colisão sobre o planeta Terra e planetas órfãos, que são planetas que vagam pelo espaço, que não estão vinculados a nenhum sistema estelar, não giram em torno de nenhuma estrela. São planetas que vagam pelo espaço. E existem milhares, alguns estudos apontam que há bilhões, inclusive se diz que existem mais planetas órfãos da Via Láctea, onde nosso sistema solar está presente, mais do que estrelas. Existem mais planetas órfãos do que estrelas. Então é preciso monitorar. No caso, os planetas órfãos, e avaliar o desempenho deles e planejar a fuga dos seres humanos para outros possíveis locais habitáveis para os seres humanos aí situados no sistema solar, como Marte, Titã, que é a lua de Saturno, e Calisto, que é a lua de Júpiter, visando a implantação de colônias espaciais. No caso de um profundo agravamento do meio ambiente do planeta Terra, resultante do contínuo afastamento da Lua em relação à Terra, que isso está acontecendo, é preciso monitorar o meio ambiente da Terra para avaliar sua evolução. E no caso da ameaça concreta da emissão de raios gama resultante da explosão de estrelas supernovas, e geralmente acontece essa explosão quando a estrela alcança, ou melhor, não tem condições de garantir a sua integridade, quer dizer que há uma formação de um gigantesco buraco negro, quer dizer que a massa dessa estrela ela se transforma num buraco negro. E ao se transformar em buraco negro, emite raios gama. E se esse raio gama estiver apontado para a Terra, então nossa existência estará comprometida. Uma forma de monitorar a possibilidade da explosão de raios gama é que quando essa explosão tem início, ela produz ondas gravitacionais. Então já existem equipamentos que permitem detectar a presença das ondas gravitacionais e a partir desse indicador, quer dizer, adotar medidas que possibilitem a transferência de toda a população humana, ou se não de parte dela, para, no caso, locais habitáveis no sistema solar, como Marte, Titã, lua de Saturno, Calisto, lua de Júpiter, onde seriam implantadas colônias espaciais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que no caso do afastamento da Lua em relação à Terra e a ameaça de emissão de raios gama resultante da explosão de estrelas supernovas, se deve, inclusive, até adotar já medidas antecipatórias, mesmo que não haja ainda uma detecção concreta desses eventos, sobretudo no caso do raio da explosão de estrelas supernovas, já transferir para algum local habitável dentro do sistema solar que possibilite evitar
o que possibilite, com essa transferência, evitar a extinção de toda a espécie humana. Mesmo que não se consiga salvar todo mundo, mas pelo menos parte da população humana será salva e levada para o caso Marte, Titã, Lua de Saturno e Calisto, Lua de Júpiter. Antes da morte do Sol, a humanidade deveria monitorar a evolução dessa estrela para planejar a fuga dos seres humanos para sair do sistema solar. Aí, na medida que o Sol está se aproximando da sua morte e as condições de existência no planeta Terra vão se tornar insuportáveis, é preciso que, com bastante antecedência, haja um esforço no sentido de planejar a fuga dos seres humanos para sair do sistema solar e alcançar um novo planeta em outro sistema planetário, que no caso seria uma alternativa, seria o exoplaneta Próxima B do sistema Alpha Centauri, que está a 4,2 anos-luz da Terra, que é o mais próximo que nós temos. Mas outra alternativa, outras alternativas, outros exoplanetas, precisam ser pesquisados para avaliar se eles podem ser habitados pelos seres humanos. Então, esse trabalho de sonda, enviar sondas ao espaço para tentar descobrir outros locais alternativos, habitáveis pelos seres humanos, é da maior importância. Precisa haver investimentos nessa área. Antes da colisão entre as galáxias Andrômeda e Via Láctea, é bastante importante monitorar sua evolução e pesquisar a existência de exoplanetas habitáveis pelos seres humanos de uma galáxia mais próxima da Via Láctea. Quer dizer, no caso do impacto de Andrômeda com a Via Láctea, o que você deve buscar, deve traçar, é uma fuga, por exemplo, para uma outra galáxia, a mais próxima possível, como é o caso da galáxia Anã do Cão Maior, situada a 25 mil anos-luz da Terra, que é uma galáxia satélite da Via Láctea, situada na constelação do Cão Maior, ou então uma outra que também seria até mais próxima das que foram pesquisadas até agora, que é a Grande Nuvem de Magalhães, que se situa a 173 mil anos-luz da Terra. Quer dizer, no caso do impacto de Andrômeda com a Via Láctea, a solução é ir para uma outra galáxia. Veja a dimensão do problema que representa para a ciência e tecnologia oferecer respostas para essa questão. É preciso pesquisar a existência ou não também do multiverso ou universos paralelos, que é uma outra questão importante a estudar, porque a existência ou não de universos paralelos abre a possibilidade de os seres humanos sobreviverem ao fim de nosso universo. Então, a saída, a salvação da humanidade, na hipótese de que o nosso universo desapareça, é se deslocar para universos paralelos. Constatada a existência de universos paralelos, é preciso promover avanços científicos e tecnológicos para saber como acessá-los. Descobrir exoplanetas habitados pelos seres humanos dentro desses universos paralelos, visando a fuga deles para algum exoplaneta situado nesse universo paralelo. Marte, que vem sendo explorado há cerca de 60 anos, deve ser a primeira alternativa a ser objeto de colonização pelos seres humanos. Isso há 60 anos que Marte vem sendo estudado, inicialmente pelos Estados Unidos e a União Soviética. Durante esse período, várias sondas, rovers, que são veículos espaciais, e landers, nave espacial que pousa em solo do corpo celeste, foram enviados a Marte nos últimos 60 anos. Durante esse período, se obteve bastante informação sobre o planeta Marte.
E nos últimos tempos, desde 2004, foram enviados a Marte rovers, como por exemplo Spirit e Opportunity, e também o Curiosity 3, e mais recentemente Perseverance. Todos eles com o propósito de colher dados sobre Marte, que proporciona as condições para planejar a colonização do planeta Marte no futuro. Além dos Estados Unidos e da ex-União Soviética, e também depois da União Soviética a Rússia, que a substituiu, a China também tem investido nesse sentido, enviando também sondas na órbita de Marte, também rover, Zhurong, e também os Emirados Árabes Unidos lançou uma sonda, Hope Mars, para estudar a atmosfera marciana, estudar o clima, tudo isso, todas essas variáveis, todas são estudadas e pesquisadas por todos esses equipamentos que são enviados para Marte. A NASA enviou para Marte em 2021 o rover Perseverance, um veículo construído para dirigir em terrenos acidentados e extraterrestres, e conduzido por um controle remoto da Terra, tendo como principal objetivo determinar o potencial de vida antiga neste planeta. Além do rover Perseverance, foi enviado a Marte o helicóptero Ingenuity para uma demonstração inédita de tecnologia de voo autônomo em outro planeta, e tem sido excepcionalmente bem sucedido. E muitas informações, eu tenho acompanhado o desempenho não só dos rovers que foram lançados anteriormente, mas também do Perseverance e do Ingenuity, o helicóptero. E sistematicamente eu tenho recebido vídeos da NASA informando sobre os avanços que têm sido alcançados nessas ações que estão sendo desenvolvidas. Já se sabe, por exemplo, que a partir dos dados obtidos, que Marte não apresenta um campo magnético estruturado global similar ao da Terra, porque o campo magnético terrestre é uma espécie de escudo contra ameaças vindo do espaço. Então, muitos asteroides de pequena escala, cometas, partes de cometas, penetram em nossa atmosfera, mas se dissipam no espaço, graças à ação do campo magnético e também na própria atmosfera, que também é um outro escudo que nós temos. Marte perdeu seu campo magnético há 4 bilhões de anos, mas possui ainda pontos de magnetismo induzidos localmente. Isto cria um problema muito sério do ponto de vista da presença humana em Marte, que tem que desenvolver uma tecnologia que possibilite o desenvolvimento de cápsulas, de colônias espaciais na forma de cápsulas em que as pessoas possam estar lá dentro com oxigênio necessário e condições de sobrevivência que possibilitem a colonização do planeta. Um problema muito sério de Marte é que tem as maiores tempestades de poeira do sistema solar. Estas podem variar de uma tempestade sobre uma pequena área até tempestades gigantescas que cobrem todo o planeta. Elas tendem a ocorrer quando Marte está mais próximo do Sol, quando aumenta sua temperatura global. Com relação à atmosfera, a atmosfera de Marte é muito rarefeita.
muito diferente da atmosfera que nos possibilita viver sem necessariamente estar protegido em uma cápsula. É sabido também que a água líquida não pode existir na superfície de Marte, devido à baixa pressão atmosférica, que é 100 vezes mais fraca do que a da Terra. Entretanto, há água nas duas calotas polares de Marte. E um estudo que foi feito apontou que o volume de água congelada na camada de gelo do Polo Sul de Marte, se derretido, seria suficiente para cobrir toda a superfície do planeta com uma profundidade de 11 metros. O que se presume é que a perda de água de Marte para o espaço, houve uma perda. Marte já teve água, como a Terra tem hoje. Mas ela perdeu essa água para o espaço, para a atmosfera superior, onde é dissociada do hidrogênio. Então, lá na atmosfera superior, então a água, que é composta por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, elas são separadas. E foge do planeta devido à sua fraca gravidade. A gravidade do planeta Marte é muito baixa, ao ponto de não ter capacidade de atrair para o seu solo. Todo esse esforço, que há pouco nós estamos relatando, está sendo realizado no planeta Marte, visando sua colonização futura. A NASA, por exemplo, pretende enviar humanos em missões para Marte até 2030, mas enfrenta 7 grandes desafios. O primeiro desafio consistiria na dificuldade dos seres humanos ficarem na superfície de Marte, devido à quase inexistente atmosfera em Marte, que, em consequência da radiação cósmica e os ventos solares, ficariam desprotegidos. Quer dizer, nós ficaríamos desprotegidos no planeta Marte, devido à ausência de atmosfera, a quase inexistente atmosfera. Uma alternativa seria os seres humanos ficarem no subsolo de Marte. Uma possibilidade está sendo estudada. O segundo desafio é de que a geologia de Marte dificulta a plantação de espécies de plantas. É outro problema. Se nós queremos alimentar as populações que para lá se deslocarem, é preciso que se plante alimentos. O terceiro desafio, a vida humana em Marte, é a da existência de muito pó fino, tempestades frequentes de poeira. Esse pó fino, ele pode se infiltrar facilmente nas roupas espaciais, podendo afetar a vida dos astronautas. O quarto grande desafio resulta do fato de que para cada 2 quilos de objetos que você manda para Marte, são necessários 130 quilos de foguetes, que restringe a quantidade de material enviado em cada voo e aumenta exponencialmente o custo das missões. O quinto desafio, a vida humana em Marte, é representado pelo fato que a viagem para Marte ainda demorar cerca de 8 meses, que implica uma grande quantidade de combustível, de alimentos e de material de apoio para as equipes das missões, muito diferente da Lua, por exemplo, que demora apenas 3 dias. Para ir para Marte são 8 meses. O sexto desafio coloca como exigência os astronautas serem testados e escolhidos meticulosamente para aguentar os desafios físicos, sociais, psicológicos que essa viagem implica. Finalmente, o sétimo desafio resulta do fato de Marte ter sempre uma temperatura negativa, que exigiria pensar-se em criar um genoma humano capaz de tornar os seres humanos capazes de suportar condições extremas e sobreviver em Marte. Então nós precisaríamos formar super-homens, vamos dizer assim, e super-mulheres.
para sobreviver em Marte. Não existem organismos orgânicos na superfície de Marte, mas podem haver no subsolo. E nada nos garante que não irão competir com os organismos que se possam enviar da Terra para lá. E esse é um problema também que nós temos, de contaminar o ambiente de Marte com organismos da Terra. E aqueles que retornarem de Marte para a Terra, trazerem esses organismos de Marte para a Terra, e daí criar uma situação crítica, né, até de sobrevivência para a espécie humana. O fato de não existir vida em Marte, esse é um ponto da maior importância, o fato de não existir vida em Marte demonstra que ainda não estão reunidas as condições para os seres humanos lá sobreviverem. Marte 2030 parece uma realidade distante. Quer dizer, há o objetivo de alcançar, começar a mandar astronautas a Marte a partir de 2030. Mas isso parece uma realidade distante. E antes de pensarmos em lá viver, temos de conhecer mais sobre este planeta, para planejar nos devidos termos o que fazer lá. A NASA está desenvolvendo, por exemplo, 6 tecnologias para enviar humanos a Marte. Uma tecnologia é desenvolver um sistema de propulsão poderoso para nos levar mais rápido até Marte, e não os 8 meses, e de lá retornar para a Terra. Segundo, desenvolver um escudo térmico inflável para pousar astronautas em outros planetas. Está sendo desenvolvido isto. Ou seja, é um veículo espacial, o maior veículo espacial que pousou em Marte tem o tamanho de um carro. E enviar humanos a Marte exigirá uma espaçonave muito maior. Novas tecnologias permitirão que espaçonaves mais pesadas entrem na atmosfera marciana, se aproximem da superfície e pousem perto de onde os astronautas desejam explorar. Também a NASA está desenvolvendo roupas espaciais marcianas de alta tecnologia, que são trajes especiais, que são essenciais nas naves espaciais personalizadas para astronautas. O mais recente traje espacial da NASA é de tão alta tecnologia, cujo design modular foi projetado para ser evoluído para uso em qualquer lugar do espaço, não apenas em Marte. Terceira tecnologia que a NASA está desenvolvendo diz respeito a roupas espaciais marcianas de alta tecnologia. São trajes espaciais personalizados para astronautas. O mais recente traje espacial da NASA é de tão alta tecnologia, cujo design modular foi projetado para ser evoluído para uso em qualquer lugar do espaço. A quarta tecnologia consiste no desenvolvimento da casa marciana e laboratório sobre rodas. Para reduzir o número de itens necessários para pousar na superfície de Marte, a NASA vai combinar a primeira casa e veículo marcianos em um único veículo espacial completo com ar respirável. Ou seja, a pessoa vai poder habitar essa casa marciana e com um laboratório sobre rodas. A quinta tecnologia diz respeito à energia, à produção ininterrupta de energia, porque falhas no suprimento de energia pode ser mortal para os seres humanos. Da mesma forma como usamos a eletricidade para carregar nossos dispositivos na Terra, os astronautas precisarão de uma fonte de suprimento confiável para explorar Marte. O sistema precisará ser leve e capaz de funcionar independentemente de sua localização do clima no planeta vermelho. E, finalmente, a sexta tecnologia que a NASA está desenvolvendo diz respeito a comunicações a laser para enviar mais informações para a Terra. As missões humanas a Marte podem usar lasers para ficar em contato com a Terra.
um sistema de comunicação a laser em Marte poderia enviar grandes quantidades de informações e dados em tempo real, incluindo imagem de alta definição e feeds de vídeo. Então são essas tecnologias que a NASA está desenvolvendo. Fica bastante claro, meus amigos, são imensos os desafios para colonizar Marte. Mas todo esforço deve ser realizado para tornar esse planeta um local habitável alternativo para os seres humanos, diante das ameaças à sua sobrevivência no planeta Terra, com os eventos, as ameaças que descrevemos anteriormente. E os desafios para colonizar Marte precisam ser superados para tornar este planeta uma alternativa mais imediata de fuga para a humanidade, quando for necessário. Avanços científicos e tecnológicos significativos. Antes disso, eu quero dizer que, conhecido por ter planos ambiciosos, Elon Musk criou o SpaceX em 2002, cujo sonho é colonizar Marte até 2030. Então não é só a NASA que está pretendendo colonizar Marte, também a China está pretendendo, e também Elon Musk, o bilionário sul-africano, que admite implantar a fábrica da Tesla em Marte dentro de 40 anos. Ele acredita que 1 milhão de pessoas poderão viver por lá até 2050. Veja com o que o Elon Musk está pensando. O início dos envios de humanos ao planeta vizinho seria em 2026. Eu não acredito que ele consiga realizar isso. Isso faz parte dos planos dele. Avanços científicos e tecnológicos significativos precisam ser desenvolvidos para propiciar as condições para a humanidade colonizar corpos celestes do sistema solar e fora dele. Isto nós deixamos bem claro neste livro, A Escalada da Ciência e da Tecnologia ao longo da história e sua contribuição ao progresso e à sobrevivência da humanidade. Aqui nós destacamos quais são as tecnologias, o que a ciência e tecnologia deveria fazer para propiciar as condições de sobrevivência para a humanidade. As invenções que venham a exercer no futuro, ou melhor, que venham a ocorrer no futuro, serão fundamentais para possibilitar o aumento do conhecimento sobre o universo, visando contribuir no sentido da humanidade poder superar as ameaças à sua existência. Um dos problemas que precisariam ser desenvolvidos é o desenvolvimento da propulsão de foguetes, visando alcançar distâncias a centenas ou milhares de anos-luz. Haja vista que, segundo os cientistas, os foguetes químicos atuais são limitados pela velocidade máxima dos gases de escape. Então, com os foguetes que nós temos, nós não teríamos condições de sobrevivência. Então, é preciso desenvolver novos foguetes com outra tecnologia que possibilita aos seres humanos realizar viagens espaciais de longa extensão, que nós temos que alcançar anos-luz de distância. Quando a gente fala em anos-luz, significa que uma espaçonave deve se deslocar a mais, por exemplo, para ir até o planeta, o exoplaneta próximo a B, do sistema Alpha Centauri, seria necessário 4,2 anos-luz para chegar lá. 4,2 anos-luz significaria 4,2 vezes 300 mil quilômetros por segundo. E responder, isso significaria uma quantidade imensa. Quer dizer, se você multiplica 4 por 300 mil, isto, vou aqui pegar uma maquininha para poder chegar a ver quais são os números que nós temos.
nós temos aqui, teria que percorrer 4.800.000 quilômetros até próxima B. Com os foguetes espaciais que nós temos, evidentemente que a chance de que os seres humanos que possam chegar lá demandará muito tempo, bastante tempo, que não atenderia, digamos assim, às necessidades que se impõem. Então, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte, é que os foguetes químicos atuais, eles são muito limitados. O que se torna necessário é o desenvolvimento de outras alternativas, como, por exemplo, a utilização de propulsão térmica nuclear, de um motor solar iônico como uma nova forma de propulsão de foguetes, bem como a criação de um reator de fusão, em que o foguete extrai hidrogênio do espaço interestelar e o liquefaz. Além disso, é preciso também desenvolver cápsulas espaciais capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais e projetar sondas espaciais para realizarem pesquisas em locais habitáveis possíveis do sistema solar. E de outros sistemas planetários, como é o caso, por exemplo, do Alpha Centauri, e galáxias, exoplanetas em galáxias, como a galáxia anã do Cão Maior, situada a 25.000 anos-luz da Terra, bem como desenvolver colônias espaciais para uso pelos seres humanos fora da Terra. Voltando à questão ter acesso a cada um desses sistemas, por exemplo, aí a Alpha Centauri são 4,2 anos-luz. Significa que um foguete, se desenvolver uma velocidade próxima à da luz, chegaria em 4 anos, a 300.000 km por segundo. A galáxia anã do Cão Maior, ela fica a 25.000 anos-luz da Terra. Então, a velocidade da luz precisaria de 25.000 anos-luz. Evidentemente que se uma pessoa sai daqui para chegar a 25, nunca chegaria daqui a 25.000 anos-luz lá na galáxia anã do Cão Maior. Mesmo a velocidade da luz. O que precisa haver um desenvolvimento, quer dizer, uma hipótese que o próprio Albert Einstein ele admitiu, é que as pessoas poderiam viajar no tempo. E então precisa haver o desenvolvimento de uma teoria baseada de uma tecnologia baseada na teoria da relatividade de Einstein, para que as pessoas possam viajar no tempo e vencer esse obstáculo que é representado pela velocidade da luz. Que mesmo você desenvolvendo velocidades próximas à da luz, quer dizer, você demandaria bastante tempo, além do tempo de existência de várias gerações de pessoas em nosso planeta. A NASA quer testar um foguete movido a energia nuclear até 2027. Aí já é uma excelente notícia. A tecnologia avançada da propulsão térmica nuclear permitirá que a espaçonave seja mais rápida, tenha tempo de viagem mais curto e também possibilitará um envio de carga mais ágil a uma nova base lunar e missões robóticas ainda mais distantes. Com a ajuda desta tecnologia, os astronautas poderão viajar de e para o espaço profundo. O espaço profundo é o mais distante possível, mais rápido do que nunca. A nova propulsão tem potencial para possibilitar missões tripuladas a Marte. De acordo com a NASA, um foguete térmico movido a energia nuclear, veja bem, um foguete térmico movido a energia nuclear, pode ser 3 a 4 vezes mais eficiente do que os convencionais, os químicos, que são utilizados até hoje. E reduzir o tempo de viagem ao planeta Marte, isto é, de 8 meses para 2 meses. Quer dizer, uma redução significativa, da maior importância. Já o motor iônico levou uma nova nave à fronteira do sistema solar.
já existe esse motor iônico que levou uma nave até a fronteira do sistema solar, os limites do sistema solar. A sonda é a primeira missão de exploração do espaço a usar um motor iônico ao invés de propulsores químicos convencionais. O sistema de propulsão a íons será adotado na próxima geração de espaçonaves da NASA. O propulsor usa energia elétrica para criar partículas magneticamente carregadas de combustível, geralmente na forma de gás xenon, acelerando essas partículas em altíssimas velocidades. Seja energia do Sol ou do átomo, seja energia solar ou do átomo, ou seja, nuclear, ela seria usada para ionizar ou carregar positivamente um gás inerte, como xenônio ou criptônio. Os íons acelerados seriam empurrados para fora do propulsor, impulsionando a nave para frente. Se no início a espaçonave avançaria lentamente, com o tempo a aceleração seria gradual e inexorável, alcançando velocidade, observe bem para isso, próxima à da luz. Seria um avanço extraordinário que precisaria ser implementado, possibilitando a um ser humano alcançar estrelas próximas, como Alpha Centauri, a 4,3 anos-luz de distância. Temos também o propulsor Bussard, que é um outro método de propulsão para naves espaciais, que poderia acelerar até uma velocidade próxima da velocidade da luz. É uma outra alternativa que está sendo desenvolvida. E seria um tipo de nave bastante eficiente. A mais óbvia fonte de combustível, que foi proposta por Bussard, que foi o seu autor, o cientista, é a fusão do hidrogênio. É a fusão do hidrogênio. Já que o hidrogênio é o que se acredita ser o mais comum elemento componente do gás interestelar. É o que existe mais no espaço. Um campo eletromagnético poderia atrair íons positivos do meio interestelar e forçá-los para dentro do motor Ramjet. Viagens espaciais super rápidas próximas à velocidade da luz seriam fatais, entretanto, para os seres humanos. Segundo publicação de Edelstein e Edelstein na Natural Science, que informa de que o hidrogênio em qualquer aeronave capaz de viajar na velocidade da luz também impediria de fazer a viagem a essa velocidade, porque na medida em que a velocidade da nave se aproximasse da luz, o hidrogênio interestelar se transformaria em radiação intensa, que rapidamente mataria os passageiros e destruiria os instrumentos eletrônicos da espaçonave. Além disso, a perda de energia da radiação ionizante, passando pela parte externa da nave, representaria um crescente aumento de calor, que necessitaria de grandes despejos de energia para resfriar a nave. Mesmo que seja possível criar uma nave capaz de viajar a velocidades próximas à luz, ela não seria capaz de transportar pessoas. Essa é uma das conclusões que se chegou até o presente momento. Existe um limite de velocidade natural imposto por níveis seguros de radiação devido ao hidrogênio, que significa que seres humanos não podem viajar, veja bem, a mais da metade da velocidade da luz. Que seres humanos não podem viajar mais da metade da velocidade da luz, a menos que eles queiram uma morte rápida, imediata. Essa é a conclusão que os cientistas já chegaram. Algumas questões precisam ser pesquisadas, como, por exemplo, estudar a nuvem de Oort, onde se localizam os cometas, o cinturão de Kuiper, onde se localizam asteroides, como também o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Então é preciso que se envie sondas e que se monitore o comportamento de todos esses cometas e asteroides para compreender as forças gravitacionais nelas existentes, que criam a possibilidade de que cometas e asteroides sejam arremessados para todos os lados, muitos dos quais possam atingir a Terra.
Adicionalmente, é preciso realizar pesquisas aprofundadas sobre a natureza da matéria escura e da energia escura, que representam 96% de todo o universo, para compreender como ele funciona, bem como a existência ou não de universos paralelos. Um dado que é importante vocês observarem, que o universo é composto de 73% de matéria escura, que não se sabe exatamente a natureza dessa matéria escura. Se sabe que ela existe, pelos cálculos matemáticos do comportamento dos planetas, galáxias, sistemas estelares, etc. E sabe que existe a matéria escura, mas não se tem um conhecimento da sua essência. E sabe-se que tem 23% de energia escura também no universo, que também não se conhece. O que nós conhecemos no universo corresponde apenas a 4% de todo o universo, que é formado por galáxias, estrelas, planetas. O que eu quero dizer é o seguinte: sem conhecer a essência da matéria escura e da energia escura, não iremos compreender como opera o universo em sua totalidade. Então é preciso aprofundar as pesquisas nessa área. Outra questão a ser elucidada diz respeito à existência ou não de universos paralelos, porque a elucidação de sua existência abre a possibilidade dos seres humanos sobreviverem com o fim do nosso universo, se dirigindo para universos paralelos. A ideia de que vivemos em um multiverso composto por um número infinito de universos paralelos tem sido, por muitos anos, considerada uma possibilidade científica, isso matematicamente. O desafio consiste em encontrar uma maneira de testar essa teoria e saber se é possível os humanos adentrarem universos paralelos, se eles existirem. Finalmente, outra questão a ser elucidada diz respeito ao desenvolvimento da teoria final, ou teoria de tudo, isto é, a teoria do campo unificado, que procuraria explicar e conectar em uma só estrutura teórica todos os fenômenos físicos, juntando a mecânica quântica e a teoria da relatividade, que até hoje não se dialogam, vamos dizer assim, concretamente. E com isso, a teoria do campo unificado ofereceria um tratamento único tratamento teórico e matemático. A teoria do campo unificado colaboraria no sentido de a ciência verificar as consequências da utilização de tecnologias avançadas em benefício da humanidade. Não há ainda nenhuma teoria do campo unificado aceita, e este assunto permanece como um campo aberto para pesquisa. O que eu quero dizer, meus amigos, é que nós utilizamos na produção desse texto, que serviu de base para a nossa apresentação, nós utilizamos o livro de nossa autoria, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, publicado pela editora Dialética de São Paulo em 2021. Também utilizamos como fonte a escalada da ciência e da tecnologia ao longo da história e sua contribuição ao progresso e à sobrevivência da humanidade, de nossa autoria. Também de nossa autoria o livro How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Esse livro foi publicado pela Generis Publishing na Europa neste ano de 2023. Também consultamos várias publicações como a exploração de Marte, que sondas, rovers e landers já foram enviados para lá, de Daniele Cavalcanti. Analisamos uma publicação da NASA, Mars Exploration Rovers. Analisamos uma publicação de Marta Leite Ferreira, Missão Perseverance, da NASA, em busca de vida extraterrestre, já chegou a Marte. Analisamos Wikipédia, o planeta Marte, dados do planeta Marte, apresentados no site do Wikipédia. César Baimer produziu um texto, Marte perdeu sua atmosfera original há 4 bilhões de anos. Então, nós também levamos em conta essa contribuição de César Baimer. Eu próprio produzi um artigo, A Importância da Exploração do Planeta Marte para a Sobrevivência da Humanidade.
E nós publicamos isso no site do academia.edu. No National Geographic, nós anotamos os 7 desafios da vida humana em Marte, que foi publicado no site da NetGeo. No site da NASA, nós analisamos as 6 technologies NASA is advancing to send humans to Mars. No site da NASA, nós obtivemos esses dados. No Yahoo, nós analisamos os planos de Elon Musk para colonizar Marte com 1 milhão de pessoas. No de Luiz Oeloft, nós anotamos um texto que ele produziu, cujo título é NASA quer testar foguete movido a energia nuclear até 2027, que nós lhes informamos. Gabriel Garcia produziu um texto, Conheça o revolucionário motor iônico, que levou uma nave até a fronteira do Sistema Solar. Isto nós obtivemos no site da revista Exame, exame.com. Wikipedia também produziu um texto, Bussard Ranget, que nós também analisamos. E, finalmente, Jamie Conlife produziu um texto, Viagens próximas à velocidade da luz matariam seres humanos rapidamente. Então, meus amigos, eu espero que com essa nossa contribuição vocês adquiram a consciência das ameaças que pairam contra a humanidade e do esforço gigantesco que precisa ser desenvolvido para que não ocorra a extinção da espécie humana diante de todos esses eventos que há pouco nós descrevemos. Eu espero que tenha sido esclarecedor com relação a essa questão. Eu considero tão importante quanto tratar das questões paroquiais, os problemas nacionais, as questões internacionais, as questões da guerra e da paz, as questões da mudança climática, as questões do meio ambiente, as questões do desenvolvimento. Mas essa questão, que para muita gente não é relevante, ou por ignorância, ou simplesmente por considerar pouco provável que essas ameaças aconteçam a curto prazo, então acham que isso pode ser resolvido lá adiante. Mas meu entendimento é que medidas políticas, procedimentos, invenções, avanços científicos e tecnológicos precisam ser implementados desde já, a fim de que no momento que se tornar necessário, sejam utilizados em benefício da sobrevivência da espécie humana. Então, estas são as considerações que eu tenho a fazer a respeito desse tema. Espero que tenha sido esclarecedor, que todos vocês também passem a se interessar por isso. É necessário que nós nos preocupemos com os problemas do país, com os problemas mundiais, mas também temos que nos preocupar com as questões que envolve todo o universo. Afinal de contas, nós fazemos parte do universo. E qualquer fator que contribui para desestabilizar o espaço, isso pode significar o comprometimento da nossa existência. Meu abraço fraternal para todos.